As Olimpíadas de Tóquio chegaram ao fim e você já parou para pensar na influência delas a partir da ótica das relações internacionais? Pois bem, este é o assunto de hoje aqui no programa Escolas do Conhecimento, e representando a Escola de Ciências Jurídicas e Sociais, recebemos o professor mestre Itamar Zibert. Primeiramente, seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, estar presente aqui com você, Wander. Saudação a todos os ouvintes. Estou aqui à disposição de vocês. Professor, vamos começar contextualizando a geopolítica nas Olimpíadas. Relações internacionais tratam de questões relacionadas à guerra e à paz, né? E o aparecimento das Olimpíadas lá na Grécia Antiga remonta justamente a esse contexto, né? Porque lá na Antiguidade as cidades gregas viviam em guerra e no momento das Olimpíadas, que era um ritual religioso, havia momentaneamente durante a realização dos Jogos a paz. Lá na Antiguidade, as Olimpíadas eram um momento muito importante de confraternização panhelênica. Então, o ideal olímpico, ele surge com esse ideal de promover a paz entre os povos. No caso, no início lá, entre os gregos. Na Antiguidade, as Olimpíadas duram de 776 a.C. até 393 depois de Cristo, e o próprio calendário deles era demarcado pelas Olimpíadas, mostrando a importância desse evento. O imperador Teodósio proibiu os Jogos quando da oficialização do cristianismo. E aí, em 1896, o barão de Coubertin, ele recuperou essa tradição, tentando promover o mesmo ideal de confraternização entre os povos a partir da Era Moderna, e aí se iniciam os Jogos Modernos. E ao longo dessa trajetória, as Olimpíadas sempre foram um momento muito marcante, e só foram interrompidas, só foram, digamos assim, cancelados, naqueles momentos em que o mundo estava numa conflagração mundial. Em 1916, na Olimpíada de Berlim, que não houve, e em 1940, quando se previa uma Olimpíada em Tóquio, e em 44 em Londres. Então foram apenas essas 3 Olimpíadas que não foram executadas. Nos demais contextos, as Olimpíadas elas promovem a confraternização entre os povos, e esse é o ideal que vem desde a antiguidade. Olha só que interessante, parecem extremos, parecem algo distante um do outro, assim, a relação entre esporte e política, mas estão intrinsecamente ligados, né, professor? Com certeza. E ao longo das Olimpíadas, a gente pode perceber que as Olimpíadas, de certa forma, elas refletem o ambiente político mundial. Vou dar alguns exemplos. Em 1936, na Olimpíada de Berlim, que demarcou uma tentativa do regime nazista de Adolf Hitler de projetar a supremacia ariana no mundo, através dos princípios do darwinismo social, da eugenia, um corredor negro chamado Jesse Owens desmoralizou o nazismo antes mesmo que o nazismo se desmoralizasse a si próprio. Em 1956, a Rússia retorna às Olimpíadas. E, claro, a partir do retorno do russo soviético às Olimpíadas demarcavam o campo da Guerra Fria. Então, havia uma competição muito grande no quadro de medalhas entre as duas grandes estruturas. Em 60, quando dos movimentos civis nos Estados Unidos, na Olimpíada do México, 2 atletas americanos ergueram o punho do símbolo do Black Power como forma de protesto contra a repressão aos negros nos Estados Unidos. Em 72, diante dos conflitos no Oriente Médio entre árabes e israelenses, houve a invasão da Vila Olímpica e o atentado que ocorreu na Olimpíada de Munique, refletindo o contexto político daquela época. Em 1976, na Olimpíada de Montreal, houve um boicote de diversos países pela questão do apartheid na África do Sul. Em 1980, na Olimpíada de Moscou, houve um boicote às Olimpíadas por causa da invasão do Afeganistão. Em 1984, na Olimpíada de Los Angeles, o mundo socialista fez uma retaliação, também boicotando os Jogos de Los Angeles. Então, assim, os eventos olímpicos, de certa forma, eles refletem as tensões políticas a nível mundial. Mais recentemente, por exemplo, o advento do terrorismo, né, que já tinha maculado as Olimpíadas de Munique, em 72,
vai acontecer novamente nas Olimpíadas de Atlanta, em 96, quando um membro da extrema-direita explode uma bomba dentro da Vila Olímpica. Nas Olimpíadas de Atenas, em 2000, nas Olimpíadas do Rio, em 2016, o que aparece muito é a questão da corrupção, a questão do desvio de recursos, o não aproveitamento do investimento em dois países que tinham já problemas financeiros. E na questão da Olimpíada de Tóquio, o que marca é a questão da pandemia, né? E todo esse problema que afeta a todos no atual momento. Então, sendo as Olimpíadas um momento tão significativo na convivência dos povos, as Olimpíadas sempre vão refletir tensões internacionais e são, de certa forma, intimamente vinculadas com as relações internacionais. Professor, e essas últimas Olimpíadas de Tóquio, no Japão, como o senhor analisou toda a participação brasileira, a organização da Olimpíada em meio a uma pandemia? Como o senhor avalia? A Olimpíada de Tóquio, eu não acompanhei como espectador, né? Eu sempre acompanhava as Olimpíadas, mas no contexto da pandemia, a Olimpíada perdeu um pouco da atratividade, né? Havia uma série de restrições, não havia público. Então, eu, pessoalmente, não acompanhei ao vivo, mas eu acompanhei a repercussão na imprensa, né? E como eu estava falando para você anteriormente, as Olimpíadas refletem um momento político contemporâneo a elas. Então, nós tivemos como eventos importantes aqui nessa pandemia de Tóquio, a desistência daquela ginasta Simone Biles, né? Que reflete muito uma questão muito atual, que é a questão do corpo dos atletas, né? Porque a desistência dela inaugurou todo um debate acerca das pressões que os atletas olímpicos atravessam, né? A trajetória da Simone Biles, que pertencia à equipe de ginasta dos Estados Unidos, que tinha um treinador russo, com aquela escola russa de aplicar um treinamento bastante violento sobre os corpos dos atletas. Teve um escândalo de assédio e de violência sexual contra as atletas. Então, de certa forma, a Simone Biles, ao desistir, ela chama a atenção para também esta grande, digamos, pressão que tem sobre os atletas olímpicos, né, que passam 4 anos num esforço extraordinário para poder apresentar um melhor desempenho nas Olimpíadas. E, evidentemente, que isso chamou a atenção de todo o mundo. No caso do Brasil, é muito importante destacar também, refletindo o atual contexto, a grande quantidade de mulheres que ganharam medalhas, né? Então, assim, também refletindo a questão das mulheres, de pessoas com orientação sexual diferente, como, por exemplo, mulheres trans que participaram de alguns jogos, da Rebeca Andrade, que inaugura aqui no Brasil também um debate sobre a questão identitária, né, uma mulher negra no esporte, e também a menina do skate, a Raíza Leal, né, que também chamou muito a atenção de toda a comunidade brasileira. Foi bem marcante mesmo nessas Olimpíadas a participação feminina, né? E a melhor Olimpíada do Brasil. Exato. Professor, nosso tempo passa rapidinho aqui. Alguma consideração final que o professor gostaria de fazer? Eu acho que as Olimpíadas devem ser acompanhadas, claro, com a torcida, né, porque eles representam, né, então, assim, são os povos do mundo se representando a nível mundial. E eu acho que o ideal olímpico, como as próprias argolas olímpicas mostram, que as Olimpíadas têm um profundo valor moral, porque não existem diferenças entre os povos, né? Independente da cor, independente da origem, independente da religião, independente das diferenças que os povos trazem, o ideal olímpico é, a mediação através da excelência, né? Então, assim, o ideal olímpico, ele é muito importante como reflexo de uma busca humana pela perfeição e também de uma busca humana pela igualdade, pelo fim do preconceito, pela convivência pacífica entre os povos. Então, assim, é muito interessante acompanhar os Jogos Olímpicos e traçar um paralelo com as relações internacionais. É verdade, o professor fez isso muito bem hoje aqui. Foi um prazer conversar contigo, professor Itamar Zibert. Até uma próxima ocasião. Obrigado.
Eu que agradeço, Wander. Muito obrigado. Esse foi o Escolas do Conhecimento de hoje. Até o próximo programa.